Bom dia, professor. Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, né? Meu irmão, eu não anotei aqui, mas qual era o assunto mesmo que você queria falar hoje? Era assim, que eu queria uma dica, professor, de escala. Não sei se é uma coisa, né? Mas escala eu ainda estou voando um bocado ainda. Pronto. Baseado nas perguntas de vocês, à medida que eu vou dando esse curso, eu também vou melhorando a minha forma de ensinar, o meu material. Então, eu preparei uma lista de coisas aqui legais, de etapas que você precisa vencer, Edinaldo, para chegar nesse ponto ideal das escalas. Beleza? A gente vai traçar isso aqui. Como o Cícero Entendi. também quer escala e a galera que também deseja melhorar nessa parte de escala, também vai aproveitar esse conteúdo aqui agora, certo? Depois eu estou gravando aqui e vou disponibilizar isso aqui para vocês. Na minha concepção, Edinaldo, os alunos que desejam melhorar na escala, escala é um assunto, primeiro, escala é um assunto que só os alunos que desejam avançar um pouco mais no nível musical é que realmente se dedicam, estudam e procuram esse lado. Geralmente, sei lá, 70% das pessoas elas vão querer aprender, como eu digo aqui no Nordeste brincando, aprender um calanguetu, né? Calanguetu, tocou 2 acordezinhos, bicho, beleza, tá massa aqui, eu toco Raul Seixas e já tá show. Mas não é, alguns alunos eles desejam avançar. E existem alguns conteúdos que se você não tiver metodologia, não tiver um plano de ação, né, não tiver um processo claro, você não vai conseguir evoluir. Isso é fato, né? Então, Assim, professor, pode falar. antes de escala, de você aprender escala, tem algum outro assunto para você poder chegar em escala? Tem vários, irmão, vários. Eu anotei aqui, agora a gente vai ver agora. Ó. Primeiro passo, quando o cara não sabe absolutamente nada, o cara não sabe absolutamente nada comigo, ele chegou para estudar comigo, o alvo dele é a escala. O primeiro assunto que eu passo é tablatura. Tablaturas bem simples, bem bobinha, tanto que eu passo aquela do lado de parabéns que você pegou, porque para mim te passar a escala no futuro, eu preciso de algum código. Eu preciso de algum código. Como é que eu vou te ensinar a escala? Como é que eu vou me comunicar com você? Como é que a pessoa se comunica através de imagem? A gente se comunica através da escrita, né? Se eu escrever uma carta para você, você vai entender tudo que eu estou querendo te falar. Isso é uma linguagem. Então, a gente precisa estabelecer uma linguagem para trabalhar a escala, que seria, no caso, a tablatura. Aí existem 2 tipos de tablatura. Existe a tablatura numérica, existe aquela tablatura mais tradicional que é para guitarra, que são as 6 linhas que representam as cordas e cada número representa as casas. Então, você precisa dominar algum tipo desse de leitura, porque você vai estudar baseado nisso. Ou partitura, que é o mais complexo, e para quem está começando, eu não recomendo, porque geralmente é para quem quer atingir o nível profissional ou já é profissional, né? Então, assim, existem essas linguagens. Qual a linguagem que eu uso? Eu uso a tablatura numérica, que é aquelas primeiras leituras. Por quê? Porque eu preciso estabelecer algum código para me passar. Quando eu for passar as escalas, por exemplo, eu tenho eu tenho aqui, ó. No caso, assim, no caso, para mim, agora não seria muito adequado escala. Não, eu acho que sim, eu acho que a gente vai chegar lá. Essa, por exemplo, eu estou citando essa primeira fase aqui, mas você já passou dessa fase comigo, né? Você fez lá o curso completo gratuito, bonitinho e tal. Ó, essa daqui é a língua. Pronto, isso aqui são todos os shapes de escala. O shape da escala 1, shape da escala 2, escala. Eu estabeleci no meu curso básico 6 shape. O que é shape? É um formato de escala. Assim como a gente tem o acorde, eu estabeleci
6 formatos de escala para os alunos pegar, certo? Escalas maiores. Dominando esses 6 shapes, você vai ter todo o braço do violão das escalas maiores disponível para você tocar, tá? Próximo passo é estabelecer uma postura legal, cara. Assim, depois que o Eu aluno... acho que eu não tenho... Minha postura da mão ainda tem um pouco que ser corrigida ainda, eu acho que, como eu falo, não precisa aquele movimento, eu acho que eu ainda faço um pouquinho, não muito, mas acho que eu ainda faço naquele espaçoso tempo, né, que tem na mão, que você tem um pouco de chance. Parece uma bobagem, assim, não falar de postura. Pô, professor, mas eu vejo os guitarristas fazendo solo com as mãos toda doida e tal. Realmente, guitarra não, É exagerado. não prioriza muito essa questão, não. Tem guitarristas que tocam com a mão uma postura muito legal e tem guitarristas que tocam com uma postura muito louca e também. Mas no violão, eu estou falando do meu instrumento e como eu trabalho. Então, para mim, postura é ideal, sim. Até porque a falta de postura, com muito tempo, eu me machuquei. Algumas vezes eu senti a mão, eu tive que corrigir a postura, porque quando você vai estudar escala, improviso e tal, você precisa estudar muito tempo. Você precisa estudar horas. Não dá para conquistar isso por osmose na respiração. Nem o Espírito Santo vai baixar e lhe dar o dom, não. Sabe? Então, assim, você vai ter que estudar horas. Então, para estudar horas, é legal que você tenha uma postura ideal para você não se machucar, cara. Entendeu? Então, para mim, a postura é legal também. Aí tem a postura da mão direita, tem a postura da mão esquerda, outro aspecto para você aprender. Depois eu começo a ensinar o IM com apoio. O que é o IM, cara? É você saber usar os É dois só dedinhos aqui. Saber usar os dois dedinhos, que na verdade isso é o primeiro aspecto técnico para você, porque você pode usar o IM, pode usar o IA, pode usar o MA e pode usar os três. Então, o IM é o primeiro aspecto técnico que você vai estudar, mas tem que estudar todos os dedos, tem que ter habilidade e versatilidade em todos os dedos. E isso existe livros só de estudo de mão direita para você melhorar, né? Então esse é outro aspecto. Aprender o conceito de escala, pô. Bom, vai fazer escala, não sabe o que é uma escala, não sabe as notas da escala, não sabe como as escalas são formadas. Aí é onde eu pergunto agora, você já sabe o conceito de escala? É a pergunta, Edinaldo. não. Pronto, aí você entendeu agora que... Você Assim, entendeu? é porque o Você Ravinha é entendeu? tão... Eu estou explicando isso aqui, aí você vai determinar aí onde é que você está. Tipo, onde é que eu estou nesse mar de conhecimento aí. Isso aqui não é para gerar infobesidade, não, que é muita informação. Não é essa a minha intenção. A minha intenção é dizer claramente o processo que você vai seguir até chegar onde você quer chegar. Eu tenho, se você notou aí, eu tenho postado os meus alunos fazendo escala, né? Se ligou aí que eu tenho postado alguns alunos. Eu vi um seu postou um aí com aquele rapaz. Pronto, o Kleberson, Esqueci o nome. pronto. O Kleberson, ele decorou os 6 shapes, aí a gente já está na última fase. A última Acho que foi fase esse da Cleverson primeira que tu fase. mandou ele fazer lá. Pronto. Ele passou por todo esse processo aí. Se você olhar, bicho, eu posto ele porque eu me orgulho muito dele, assim. Ele tá com a postura da mão legal. Eu acho que ainda tem um aspectozinho da mão esquerda para melhorar, mas tem coisas que realmente levam um certo tempo. Mas ele passou por todo esse processo, entendeu, Edinaldo? Ele evoluiu bastante. Eu acho que eu lembro dele quando o senhor fez aquele primeiro curso, mas se eu não me engano foi ele que não sabia nem a batida direito. Sabia não, cara. Assim, ele tinha alguns conceitos, mas dele. Aí ele foi humilde e disse: eu não, professor, sei. eu vou me submeter aqui ao seu conhecimento. E a evolução dele é Aí absurda, assim, eu né? tava vendo o vídeo que o senhor postou. Aí eu tava olhando o vídeo que o senhor postou.
sobre a escala mesmo, e, rapaz, ele já estava evoluído demais mesmo, porque Demais. eu lembro que quando ele começou, ele não sabia nem a batida direito e já tá nessa fase aí, realmente. É dedicação, né? Se você se interessar você mesmo, que o entendeu senhor sempre agora, fala. você entendeu agora que se eu for direto para a escala com você, eu estou cometendo um erro brutal, assim, um erro grotesco, ir direto para a escala com você. Eu estou entendendo, eu tô Por entendendo. quê? Porque tem uma porrada de coisa que eu ensino antes. Se você quiser fazer um curso, irmão, se você quiser fazer uns cursos, se você quiser ser um curioso, é a mesma coisa do cara que está tentando se formar em mecânico de automóvel pela internet. Quer dizer, pô, eu vou. Ah, isso aqui é um motor, isso aqui é um motor, pô, eu sei o que é motor. Aqui é onde troca o óleo. Isso aí eu sou um mecânico tampa porque eu ouvi isso na internet. Vai aprender, irmão. Para ser um bom mecânico, leva tempo, tem um processo, leva experiência, tem uma série de coisas. Se você for fazer um curso de mecânico mesmo ao pé da letra, tem uma série de coisas que você vai passar por um processo para ser um bom mecânico. Você pode ser um mecânico ruim, como você pode ser um músico ruim, pô. Então, eu estou dizendo aqui, quem está aberto aqui, cara. Ah, não, tá. Ó, tá? Vamos seguir aqui. Então, conceito, aprenda o conceito. O que é uma escala? Sequência de notas, que é estabelecida em tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Como é que forma uma escala? Por exemplo, se eu pedir para você, Edinaldo, agora, por exemplo, esses alunos que eu estou postando, se eu falar para eles, forma uma escala tal aí no papel, me diga que eles vão dizer, porque eles já vieram de outro processo inteiro, sacou? Então o cara fez bonitinho, manda o figurino, como manda o figurino. Por exemplo, no curso eu faço assim, essa aqui é a forma 1, eu faço a forma 1. Essa é a forma 1, aí eu faço a forma 2. Aí essa aqui é a forma 3. Aí a forma 4. Aí a forma 5 e a forma 6. São 6 formas aqui, pronto. O cara tem que decorar essas 6. Mas antes de decorar as 6, aí o próximo aspecto aí é saber técnica. Aí a técnica é justamente esse exercício que todo mundo odeia. Mas precisa? Precisa. É como você jogar futebol pesando 150 quilos. Você não vai conseguir jogar porque você tá gordo, tá pesado e tal. Para praticar um certo esporte, você precisa do mínimo de condicionamento físico, senão você passa mal, você morre, né? Então, para fazer escala, você precisa de condicionamento físico, que é você ter a mão ajustada, cara. Aí vem aquela questão lá da postura que eu falei. Eu passo nessa ordem aqui. Eu passo nessa ordem. 1, 2, 3, 4. O aluno ele pegou isso aqui durante todo o braço. O cara tem que fazer isso aqui por todo o braço, né? Todo dia o cara vai fazer isso aqui. Quando ele desenvolveu isso aqui, aí eu começo a fazer variações dos dedos, que é 1, 3, 4, por exemplo. Ele isola o dedo 2 aqui, ó. Isso aqui não é escala ainda, certo? A gente chama isso aqui de técnica pura. É só um exercício. Né? Só um exercício para você fazer bem a escala. Se você cumprir bem esse exercício, quando eu passar a escala... E também coisa harmon, né? Você não vai ter dificuldade nenhuma. É como se eu estivesse fazendo musculação da sua mão, né? Depois eu faço 1, 2, 4. Eu estou fazendo rápido aqui, mas claro, o cara que vai começar, começa lento, cara. Faz devagarzinho mesmo. Com limpeza de som e tal. Fez isso aqui, aí eu começo a fazer variações. 1, 4. Agora 1, 2. 3, 4. Agora 2, 3, agora 3, 4. Você viu aqui que eu brinquei e agora eu tenho habilidade com todos os dedos. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 4, 1, 3, 1, 2, 2.
2, 3, 3, 4. Eu tenho habilidade com todos os dedos. Aí, quando eu for fazer isso aqui, eu não vou ter dificuldade, porque a mão já está preparada. Fica mais fácil. Você sacou, bicho? Entendeu? Tudo bem até aí? Tô entendendo. Aí você agora Tô entendendo. agora você vai estabelecer aonde é que você está, tipo, professor, e qual o caminho você vai percorrer. Comigo, se for estudar com outro cara, aí outro cara, sei lá, vai ter outro caminho, mas não foge muito disso aqui, não. Muito bem. Aprender escala, aí aqui tem... Sim, e ainda esses aspectos aqui, ainda é para você... ainda tem... Cadê? Ascendente e descendente, né? Tudo isso que eu fiz tudo ascendente, mas ainda tem os exercícios descendentes, que é a mesma coisa de trás para frente. Só que voltando. E esse aí é o mais complicado. Mas eu trabalho esses aspectos com os alunos para poder depois ir para essa parte. Aí depois vem aqui os seis shapes que eu já tenho estabelecido. Aí depois que o cara aprende os 6 shapes, aí eu começo a brincar com a junção desses shapes. Como assim a junção desses shapes? O cara decorou os 6 shapes. Por exemplo, eu tenho passado um exercício para os alunos assim. Ele começa aqui, ó, no shape 1, que é a forma 1 de Dó. Quando chega aqui, ele desce na forma 4. Quando chega aqui, ele começa na 6. Ou seja, eu fiz as escalas no braço inteiro. Você sacou? Eu comecei aqui e terminei no final, fazendo todas as escalas que eu quero fazer. Beleza? Tudo bem? Então, esse é o caminho. Então, esse é o caminho, Edinaldo, que você tem que trilhar. Eu não sei se eu fui claro, não sei se deu para entender, se você tem mais alguma pergunta. Não, tá de boa. Agora, eu acho que não é para mim agora, não. Assim, eu só acho, né? Porque, se você for olhar direitinho, é bastante coisa. Mas, aos poucos, eu... Não, você tá na hora, para você, tá na hora de você começar, sim, porque você já não é mais um aluno básico. Você é um aluno básico que terminou o básico, né? Mas agora precisa entrar no curso médio, no nível médio, que é justamente... Aí o que o cara do nível médio, na minha concepção, precisa saber? Todos os acordes, eu vou falar isso aqui, os acordes maiores e menores enarmônicos, precisa saber todas as pestanas, precisa saber todos os campos harmônicos, precisa saber fazer transposição, precisa fazer todas as escalas. Eu não estou falando nem de tocar música, né? E tudo isso precisa saber a harmonia funcional 1. E eu não estou falando de tocar música ainda, nem falei. Aí, para tocar música, precisa tocar mais umas 20 músicas num nível acima do nível básico. Então, isso é o que você precisa buscar. Beleza, cara? Espero que eu tenha... Valeu, professor. Entendi. A paz do Senhor a todos. Na aula de hoje nós vamos falar sobre tablatura. Tablatura é um tipo de linguagem que utiliza os números para representar as notas musicais. Nas aulas anteriores nós falamos sobre o sistema de cifras, né, que utiliza as letras do nosso alfabeto para representar as notas e os acordes musicais. Para saber ler tablatura, você precisa de 2 informações básicas. Uma é que no violão nós temos 6 cordas e essas cordas nós contamos de baixo para cima. A primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta corda. Você vai entender daqui a pouco porque isso é importante. E na mão esquerda, nós utilizamos esses espaços que nós chamamos de casa. Tá? As casas é esse espaço entre os trastes, essas barrinhas de metal cravada, né, no espelho do violão. Na primeira casa, que no caso é um espaço entre o traste e a pestana, tá legal? Então nós contamos primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e assim sucessivamente, tá legal? Muito bem, com essas 2 informações eu posso identificar agora o número, as tablaturas, né? Os números que representam as notas musicais. Primeiro passo, vai aparecer aí na tela para você o número 32. O número 32, o primeiro número representa a corda que você vai bater. No caso, a terceira corda. E o número 2, a casa.
Então, eu identifiquei a corda, a terceira, identifiquei a casa, vou pressionar aqui e tocar nessa corda. O número 23, por exemplo, a segunda corda, eu identifico a segunda corda e a terceira casa, 1, 2, 3. E aí eu toco apenas nessa nota, olha só. Mais um exemplo, o número 52, eu identifico a quinta corda, olha só, e a segunda casa. Lembra-se sempre, a corda casa, primeiro identifica a corda, depois a casa, tá legal? As cordas soltas também têm representação. A primeira corda é 10, segunda 20, 30, 40, 50 e 60. Sempre que você ver uma dezena, provavelmente significa uma corda solta, tá legal? Então, decora isso, 10, 20, 30, 40, 50 e 60, tá legal? Fala galera, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos aprender a escala de Dó de forma ascendente. Na verdade, de forma ascendente nós já vimos na aula passada, mas hoje nós vamos ver a forma ascendente e descendente, tá legal? Na forma descendente muda um pouquinho, um detalhe, a digitação. Preste atenção, vamos lá.